tanto o Arnaldo Ribeiro, né, quanto o Juca Kfouri, né, o que eles falaram da Leila Pereira com relação à CBF. Foi tudo exposto, tá? Foi tudo bombardeado, os caras detonaram geral. Então vamos ver aqui primeiro vamos ver o que o palmeirense Opina Porco. Convido você a se inscrever lá no canal dele, a gente vai reagir aqui ao neto do Opina Porco. Então aí, olha só. Isso aqui, claro que foi pro Flamengo, essa cutucada, muito em virtude, talvez, do presidente do Flamengo ter conseguido algumas articulações que, na visão da Leila, não era para acontecer, e ele acabou conseguindo isso. Então, isso gerou uma frustração e uma revolta da presidente do Palmeiras, que também flerta com o Vasco, tá? Então a Leila, ela tem vários motivos para colocar o Flamengo ali como um grande rival, né? Para cutucar o Flamengo, não só pela Sociedade Esportiva Palmeiras, por ser presidente do Palmeiras, mas também por ela estar próxima e se aproximando cada vez mais do Vasco na figura de seu enteado. Em primeiro lugar, eu não gosto desse discurso. Eu não acho que esse discurso de ficar trazendo termos pejorativos para acidificar o adversário, né? Ah, Real Madrid da Shopee. Eu não acho que isso é legal. Não acho que isso é legal. Ainda mais quando você está em um evento justamente para unir os clubes em prol da criação de uma liga. Então, muito importante ele ter falado isso, porque olha só, era um evento para unir os clubes, era um evento para juntar todo mundo, e ela atua, depois ela se contradiz no que ela está se propondo a fazer. Ela que está ali, ela está ali justamente para participar de algo que é para juntar todo mundo, só que ela está vendo, o Neto, ela está vendo que eu vou deixar você falar, tá pausado aqui, mas ela está vendo que o BAP está dando checkmate. O BAP conseguiu liderar, ela não consegue aceitar ver o BAP na liderança, e o BAP está liderando a Libra agora. A tendência é até o Palmeiras sair e fazer o que ela mais criticou no Flamengo, né? O pessoal falando que a Leila adora passar vergonha, né? Até palmeirense detonando ela. Vamos ouvir mais aí, ó. Vamos ouvir o Neto. Não tem necessidade de você trazer um discurso desse, não tem necessidade de você acidificar as coisas dessa maneira, e esse é o tipo de discurso soberbo. Então eu não gosto desse tipo de ataque que a Leila faz aqui. No ano passado nós perdemos o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para o Flamengo. Essa soberba da Leila não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente tem agora que trabalhar para que 2026 não seja uma reprise de 2025. Porque nesse momento a gente está em primeiro lugar, a mídia está, né, afagando o ego do Palmeiras. Só que na hora que a gente é desclassificado, a mídia é a primeira a bater na gente. Então se a Leila ela prega o respeito aos clubes, por que ela não faz isso no momento da entrevista dela? Por que ela só bate no Flamengo? Por quê? Ah, porque ela é presidente do Palmeiras. Não. Porque ela é vascaína. E ela sabe que no futuro... Perfeito. Olha a ligação aí com o Pedrinho. Regionalmente falando, o Flamengo vai ser a equipe adversária histórica do futuro clube dela, que ela está adquirindo. Simplesmente por causa disso. Ela não faz isso pelo Palmeiras. Você que se engana. Quem aí? Eu tô vendo os palmeirenses... Eu tô vendo muitos palmeirenses saindo a favor desse discurso. Estão todos felizinhos. É isso aí. Eu não gosto disso. Porque isso não é pro Palmeiras. Isso é pro Vasco. Que vai ser o futuro clube dela. Porque lá atrás, no ano passado, a Leila já veio e já deu cacetada no Flamengo. O que aconteceu no final do ano? A gente perdeu títulos justamente para os nossos maiores rivais. Flamengo, Corinthians. Então assim, meus amigos, desse gosto amargo, desse sabor amargo, eu não quero provar de novo. Eu prefiro concentrar no Palmeiras, no trabalho que vem sendo feito, sem provocar,
sem acidificar discurso. Deixa que a provocação vai ficar com os torcedores, com as brincadeiras nas redes sociais. Parece que a memória da presidente do Palmeiras é muito curta, tá? Eu não gosto disso aqui. Não gosto. Se fosse com o São Paulo, eu não gosto. Se fosse com o Corinthians, eu não gosto. Por quê? Quando os outros clubes insinuam coisas de nós, a gente não gosta. Então, se ela é tão boa samaritana assim, por que que ela se contradiz dentro de 50 segundos de entrevista? Por quê? Porque ela não tá falando pelo Palmeiras, ela tá falando por ela. Coloca nas opiniões aí. Ele fala aqui que a liga não vai dar certo porque os dirigentes, eles não se unem. E ele não tá errado. Ele não tá errado, pessoal. O Pedrinho aqui, ele não tá errado, não. Só que ele não tá errado por quê? O Pedrinho, em algum momento, ele desrespeitou o Botafogo? Ele deu a resposta ao Textor, ele direcionou a resposta ao Textor. Ele desrespeitou o Botafogo? Não. O Pedrinho, em algum momento, desrespeitou o Flamengo? No pensamento. Ele chamou o BAP de prepotente e arrogante. Por causa das coisas que foram insinuadas. Mas ele não desrespeitou a instituição, inclusive. Ele separa muito bem as coisas antes de falar. Ok. Mas o que a Leila fez ontem? Foi desrespeitar a instituição Flamengo. Ela desrespeitou, exatamente. A Leila, ela não falou do posicionamento do presidente. Em nenhum momento ela falou assim, não estou falando da instituição, tá? Estou falando de seus gestores. Ela não falou isso. Ela falou diretamente à instituição Flamengo. Que é por esses motivos também que o Pedrinho ele tem razão. Não existe uma unidade. Não existe uma união tem, entre sim, os clubes de saber separar as coisas. Tem sim. E tocar esse projeto aqui no momento de campeonato em andamento é muito complicado. Porque uma hora o dirigente do Bahia tá descendo o cacete na arbitragem porque validou ali, na visão dele, um gol irregular do Palmeiras. E do outro lado, o Palmeiras está rebatendo, por meio de suas mídias sociais oficiais, a própria crítica, porque acredita que o gol foi legal. E o Abel vai na coletiva reclamar também. Como que os dirigentes vão se conversar? Fica complicado. No resumo da ópera aqui... Não, e tem o seguinte, tá? Uma outra questão que você não tá falando da importância. A partir do momento que o Pedrinho falou que, realmente, ninguém aqui tá acusando ele que ele mandou o Vasco perder 3-0, que mandou jogadores técnicos perder 3-0. A questão é, a partir do momento, tá, que entra dinheiro de um mesmo investidor, a presidente do Palmeiras, que é sócia da empresa lá, e entra dinheiro desse investidor no Vasco também. Ele vai ficar em silêncio. O silêncio dele, em alguns momentos, pode ser entendido como aquele silêncio comprado. Por quê? Você não vai criticar quem está te patrocinando, quem está te dando boas cotações aí, né? Bons investimentos. Ele não vai contra. O Pedrinho ele não vai contra a Leila ou o Palmeiras, como a gente viu, né, o presidente do Fluminense fazendo ontem. Tá? Então, isso aí, para mim, já deixa o negócio obscuro. Quando você não pode criticar, não pode reclamar, não pode ter uma posição contra aquilo ali, sendo que, né? Então, não tem união? Desculpa, Neto, mas tem união sim. Tem união entre Palmeiras e Vasco, entre Leila e Vasco, né? Que ela que é presidente do Palmeiras. Tá certo? Vamos lá, vamos ouvir. Quem mais foi desrespeitoso nesse rolê foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. O Pedrinho defendeu a instituição Vasco da Gama e justificou certas coisas. E direcionou as suas críticas a pessoas específicas, não a instituições. A Leila não, né? A Leila, ela rebaixou e menosprezou ali uma instituição chamando de Real Madrid da Shopee. Ela tem muita coisa para aprender ainda dentro do futebol. E o que ela prega, como eu falei ontem, acaba vindo em contradição a tudo isso. Né? Neto, mas você não acha que existe conflito de interesse quando o Vasco da Gama pega empréstimo da dona do Palmeiras, né, de uma empresa que é da dona do Palmeiras? Você não acha que tem um conflito de interesses aí? Galera, sendo muito sincero, eu até acho.
Obrigado. Assim, Obrigado. eu não tenho conhecimento Palmeirense falando técnico, isso. tá bom? Do manual, das regras. Eu tô dando uma opinião aqui, pessoal, de forma leiga, uma opinião leiga, de uma pessoa que não tem conhecimento técnico dessa parte de fair play. Eu não tenho dessas nuances, não tenho. O Pedrinho, pelo menos, ele tem a hombridade de direcionar os seus ataques sem atacar a instituição. Ele tem essa hombridade, e isso a gente não pode criticar. Ele falou sobre aquilo. E ele explicou. Se ele fez esse empréstimo, se ele movimentou isso, é porque as regras permitem. E a partir do momento que as regras permitem, aí, meu amigo, não vai ser culpa do Vasco, não vai ser culpa do Pedrinho, não vai nem ser culpa da lei. A forma é como a presidente do Palmeiras reage a tudo isso, né? Claramente, ela estava muito nervosa com essa situação das ligas. Porque ela viu que ela acabou perdendo um pouco daquele Neto, canal daquele Opina protagonismo Porco, que ela hein? tinha no ano passado. Isso Muito porque, imparcial. como falamos ontem também, o BAP ele conseguiu fazer alguns arranjos ali, conseguiu melhorar a situação financeira que ele queria na distribuição das receitas, e aí a coisa começou a andar novamente. E a Leila ela ficou mordida, claramente mordida com isso. A Leila misturou as coisas e ela está com raiva, e com muita raiva, porque ela perdeu esse espaço e o Flamengo conseguiu aumentar ali o alicerce financeiro para trabalhar dentro da liga. Cada um vai brigar pelo seu e tá certo cada um brigar pelo seu. Tá bom? Tem uma situação aqui importante para trazer para vocês. Não sei se vocês viram a declaração do Juca Kfouri e do Arnaldo Ribeiro, tá? Paparazzo, mande o quê? Mande uma... Pô, camisa, tô morando nos Estados Unidos, para mandar para ele vai sair mais caro que a camisa. Muita gente pede, cara. Esse palmeirense é muito coerente, racional. Cara, ele é muito bom, opina porco, parceiro, amigo aí, tá? O time da Leila é pequeno. Essa senhora tem inveja do malvadão. Tá doido? Como é que é? Como é que é? Cornetal de la Cruz? Não, ninguém quer cornetar. A gente vai trazer as notícias aqui para vocês, tá? A gente. Então, a notícia do De La Cruz, mas deixa eu só completar essa situação da Leila Pereira aqui. Olha só, a declaração do Arnaldo Ribeiro e a declaração do Juca Kfouri, tá? Eu achei assim relevante trazer aqui. Eu ia trazer na semana passada, mas aproveitar esse momento que está acontecendo para clarear a cabeça de vocês com relação a tudo. Após a reclamação, então, do presidente do Fluminense sobre lances do Palmeiras que são validados, mas para outros times não, no caso até o próprio Fluminense, vale trazer os comentários recentes do Arnaldo Ribeiro e do Juca Kfouri. Tem uma apologia à CBF que vai além das questões de arbitragem, porque o Palmeiras gosta tanto... Por quê? Por que o Palmeiras gosta tanto da CBF atual? Diz o Arnaldo, pergunta o Arnaldo Ribeiro. Por que o Palmeiras fez campanha para esse presidente da CBF, o atual? Inclusive, Brasília, né? Aí o Juca Kfouri completa, tá? Inclusive, Brasília significa CPI do INSS. Estar bem com o STF significa estar bem com Gilmar Mendes, cujo filho manda hoje na CBF. Juca Kfouri, tá? Torcedor do Corinthians, comentarista, que eu não concordo com ele, tá? Na maioria das coisas. As coisas têm que ser ditas como elas são, porque senão fica uma conversa que nem sempre quem está vendo nos entende. Eu apanho porque digo toda hora, o problema do Palmeiras não é do Palmeiras, é da Leila. O Palmeiras não tem nenhum problema com o INSS, a Leila tem muitos, completou o Juca Kfouri, tá? Informação aí tirada do UOL, né, do vídeo, né, que o Juca Kfouri, do programa que o Juca Kfouri fez, onde ele e o Arnaldo Ribeiro criticaram pesado a Leila Pereira. E é impressionante, né, que a gente ainda veja tanta gente, né, na mídia passando pano, achando normal, né? Mas é importante ter... eu critico o Juca Kfouri quando tem que criticar com relação a críticas que ele faz ao Flamengo, acho exageradas, mas nesse sentido aí eu vou concordar, tá? Papa, tô no trabalho, seu vídeo...
Picture in Picture, e na tela serviço. Ah, pô, show de bola, cara. Acompanhando o Mengão. Abração, irmão. Tamo junto. Como é que é? Podemos começar a contar os pontos que os pontos da entrega para o Palmeiras do campeonato, que vão entregando, né? Com os erros de arbitragem. Concordo, tá? Pessoal falando mal aí, reclamando da federação.